Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Se liga nesta dica antes de começar o podcast. Você gosta de café? Aqui no sul de Minas Gerais é produzido café da Serra da Canastra, com grãos selecionados, 100% arábica e direto das nossas fazendas. Você pode ter o verdadeiro sabor do café gourmet aí, na sua casa ou na sua empresa. Entregamos em todo o Brasil. Então peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Sabor suave e qualidade total. Agora, o Pod Esportes já vai começar. Bloqueio brasileiro, a bola batida, contra-ataque, Gustavo, quem fecha, Gimenez! A bola voltou, outra vez Gustavo, subiu Giba, bateu Giba, defesa lá atrás, a bola deixada, acabou! Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo em todas as plataformas de podcast, também no YouTube. E a gente tem entrevistado grandes nomes do esporte. Hoje a gente vai falar com um nome do esporte que a gente é muito fã também, né, Ceará? E para mim é o maior jogador da história do vôlei brasileiro. Então, o vôlei que eu estava pensando aqui, né? Como é que o vôlei no Brasil ele ficou tão produtivo, né? De grandes jogadores, de títulos, né? Uma história que começou lá atrás com o Luciano do Vale. Eu estava naquela equipe lá da Bandeirantes. O Luciano, eu costumo dizer que sonhava de noite e realizava de manhã o sonho, né? Então ele fez o vôlei, fez o basquete feminino, fez o futebol, o futsal, né? O futebol feminino virou uma coisa grande lá. E o vôlei vem dessa época, né? Que não era tão, né, conhecido, era uma coisa meio até que amadora, e foi profissionalizando. Ele era muito amigo do Nussmann e foram fazendo a coisa ficar grande, né? E o vôlei acabou virando uma coisa gigante, né? A gente pode falar segundo esporte do Brasil, porque tem o basquete, tem o futsal, que é muito divulgado, mas o vôlei eu diria para você que é o segundo grande amor do Brasil, né? Do brasileiro, porque o brasileiro gosta de futebol e de vôlei, né? E acordava de madrugada para assistir vôlei, que porra, vocês nunca perderam para ninguém, era um time que só ganhava, né? Até hoje é uma coisa muito competitiva. Nós estamos falando do Giba, o Breno, mas o Giba, olha só, eu estava lendo aqui, ele tem o ouro em Atenas, a prata em Pequim e em Londres, Pan-Americano de 2007 é ouro, de Santo Domingo em 2000 é mundial. Não, Liga. A Liga é que era o grande barato do vôlei, porque a Liga é uma coisa que acontecia. Pô, o cara tem 8 ouros na Liga. 8 anos ganhando ouro. Depois mais 3 pratas e 2 bronzes. Então, o que você falou, Breno, é uma grande realidade para o esporte nacional. O Giba não é só um gigante no vôlei do Brasil. Ele é um gigante no vôlei do mundo, né? Um gigante porque jogou muito na Europa, muitos anos, então ele é um cara reconhecido. E tá morando lá agora, porque para mim você veio gozado, né? Foi uma surpresa saber que você tá morando já há alguns anos fora do Brasil, né, Giba? É um prazer, uma honra muito grande falar com um cara do seu tamanho no esporte. Nos honra muito. Prazer, Ceará. Prazer, Breno. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque isso daí, a internet agora vai para o mundo inteiro, a tecnologia ajudando a gente a comunicar. Então, primeiro, o que você comentou, né, do Luciano, sem dúvida nenhuma, o Luciano ele deu o upgrade do voleibol, começou lá naquele amistoso entre Brasil e Rússia no Maracanã, que foi um feito... 150 mil pessoas.
feito inédito, que realmente foi assim, o que mostrou, né, o voleibol para o Brasil, e a geração de prata que deu o start em tudo. Mas a gente não pode esquecer nunca quem começou tudo isso, né? Que sem dúvida nenhuma, Sami Melinski, que foi o primeiro técnico de uma seleção brasileira que jogou uma Olimpíada, e o Nussmann jogava, o Ari jogava, entre outros vários nomes. Depois vieram as grandes gestões do voleibol, né? O que aconteceu depois não cabe a nós decidirmos, mas eu tenho muito a agradecer mesmo pelo que o Nussmann fez pelo esporte brasileiro, não só pelo voleibol, mas pelo esporte brasileiro. Como eu falei, o que aconteceu depois não é um problema nosso. O meu é um agradecimento. Então, desvio do caminho, isso acontece por uma série de fatores, mas o ponto-chave é que ele realmente foi um empreendedor no vôlei, né? Foi um empreendedor, assim, só ver quantos anos o Banco do Brasil está patrocinando o voleibol, né? Acho que é o único esporte que tem aí há mais de 30 anos um só patrocinador, e que suporta e que dá todo. Eu estava fazendo uma palestra outro dia, um bate-papo com o pessoal da Academia de CEOs, do Antônio Carlos Maciel, que foi CEO do ano durante 8 anos aí, e fui levantar alguns dados, né? De quanto vale cada medalha dessa, qual foi o sacrifício desde lá de trás, né? Então, realmente, foi um investimento muito grande para a gente chegar aonde a gente chegou, com o único país do mundo a ter um centro de treinamento único, exclusivo só para ele. Sem dúvida. Ô, Giba, eu tenho aqui, vou até fazer propaganda do seu livro, eu já tenho faz algum tempo, né? Que é um livro muito legal, que conta toda a sua história, até de uma maneira resumida, porque não é um livro tão grosso assim, né? E é um livro que todo mundo, quem estiver nos assistindo ou quem estiver nos ouvindo, o Giba Neles, é um livro muito legal que você escreveu junto com o Luiz Paulo Montes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, lógico, a gente não vai entregar tudo que tem no livro, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse seu início, até em cima do que o Ceará estava falando, né? Você, grande campeão com a seleção principal, mas você foi campeão também com a seleção juvenil, nas categorias de base também, né? Como é que o vôlei surgiu na sua vida e quem foram os responsáveis por te dar as primeiras oportunidades, né? Só lembrando, Giba, que o Giba Neles é uma expressão que o Galvão Bueno usava quando o Giba fazia pontos. Mais de quase 500 jogos, se eu não estou enganado, e o Galvão gritando, Giba Neles! Esse é o título do livro, só para lembrar. Eu fui conversar com ele, né? Eu falei, Galvão, você vai ficar bravo se eu colocar o nome do livro dele? Ele falou, pelo amor de Deus, não tem outro nome para você colocar no livro, a não ser esse, né? Mas realmente, o voleibol, eu comecei muito, muito cedo no esporte, né? O meu pai jogou futebol de salão durante muitos anos no Cacique, na época, no norte do Paraná, quando o futsal era muito forte em Londrina, Sonato lá. E ali eu comecei futsal, futebol de campo, depois eu fui pro basquete, natação, enfim, tentei um pouco de todos os esportes, mas o voleibol realmente eu me apaixonei pelo voleibol. Por ser um trabalho completamente coletivo, né? Você não pode tocar na bola 2 vezes, né? Não posso fazer igual o Neymar, eu pego a bola e vou até driblo todo mundo e faço um gol. Eu preciso do meu companheiro. E isso foi sempre a tônica da minha vida. Então, quando eu comecei a treinar o voleibol, isso daí realmente me cativou, né? E os títulos, eles foram acontecendo, eu acho que normalmente, com muito esforço, sem dúvida nenhuma, né? Até porque você estava falando de categoria de base. Eu fui cortado de uma peneira do antigo Banespa em 93, e fevereiro de 93, e abril eu fui indicado. Aqui em São Paulo? Em São Paulo. Eu tinha sido o melhor jogador do Paraná, jogava pelo Círculo Militar aqui em Curitiba, e fui fazer um teste no Banespa, e eles me reprovaram. Política. Isso foi política. Eu não sei te dizer, porque realmente era aquela época do boom de 92, né? Quase todos os atletas campeões olímpicos jogavam no Banespa. Eram mais de 680 crianças dentro do ginásio do Banespa, ali na Santo Amaro. Enfim, fiquei para as finais, mas não fui classificado. Voltei para o Paraná, falei, bicho, preciso treinar muito se eu quiser ser um jogador profissional. Com isso, em abril eu já fui indicado pelo meu estado para a seleção brasileira. Eram 38 indicados
e eu peguei e falei, agora que me deram a chance, ninguém mais me tira daqui. Tem um fato curioso, né, que enfim, eu sou o único jogador no mundo que foi melhor jogador em todas as competições. A única que eu não ganhei foi a final do Mundial Juvenil em Kuala Lumpur, na Malásia. Mas eu fui melhor jogador. Então eu fui melhor infanto, melhor juvenil, melhor adulto, Olimpíada, Liga Mundial, Copa do Mundo. Eu ganhei todos os prêmios individuais. Mas é um fato curioso que eu não... Acho que nem está no livro isso, porque eu não tinha parado para pensar. Até um amigo meu, alguns meses atrás, me perguntava, falava, cara, quais os campeonatos que você já ganhou melhor, né? Aí eu fui fazendo as contas e eu falei, pô, todos. Mas foi um insight, assim. Mas, sem dúvida nenhuma, isso daí não valeria a pena se eu não tivesse ganho todos os campeonatos com a seleção, porque esse campeonato de 95, na Malásia, ele me mostrou que não vale a pena nada se o grupo não ganhar. Porque realmente é um baque muito grande você ter um prêmio individual e o teu grupo não tá levando a medalha de ouro. Você imagina, Giba, tocar num assunto, você imagina que um cara que tem a força que você tem, a velocidade do seu jogo, né? Porque isso é uma característica do seu jogo, é um braço muito veloz, né? Uma velocidade muito grande, e isso deixava o time adversário sempre não sabia exatamente o que ia acontecer. Você teve leucemia quando foi criança, né, Giba? E isso é interessante a gente falar, porque um cara da sua força física, né? Isso eu acho que é um exemplo, né, de que as coisas podem ser superadas, né, Giba? Sim, sem dúvida nenhuma, Ceará. Foram 4 meses, a minha mãe não sabia que era leucemia, ela foi dado como insuficiência de ferro, e ela foi me tratando e realmente assim, eu considero um milagre, né? Agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar vivo ainda. Não só essa, né? Como algumas outras que eu aprontei aí. A queda da árvore com 150 pontos no braço, cair do barranco de 40 metros com carro, enfim. Mas são coisas que a gente passa, a gente aprende, né? E sem dúvida nenhuma, o grande, como é que eu falo? A grande vitória que eu acho que eu ganhei sendo um jogador profissional é o fato da leucemia poder ajudar muita gente e mostrar para eles que vale a pena viver, vale a pena lutar por aquilo que a gente realmente quer. Isso daí eu falo para os pais também, né, que às vezes ficam meio desacreditados, e eu realmente fico muito, muito feliz com tudo que aconteceu, para me dar cada vez mais forças, né? Quando eu achava que eu tô cansado, hoje não vai dar para treinar, eu lembrava de tudo e falava, não, hoje eu tenho que fazer o dobro. Então, acho que sempre foi uma tônica minha, até pela altura, né? Por eu ser baixinho, eu precisava correr um pouco mais atrás que os baixinho, outros. Mais ou menos, baixinho. 1,93 pro vôlei, né? 1,93 pro vôlei já é baixinho. Hoje, né? Já é baixinho. Ô Giba, você teve os 2 principais treinadores do vôlei brasileiro, foram seus treinadores, né? Tanto o Bernardinho quanto o Zé Roberto Guimarães. Até o Zé Roberto escreveu o prefácio do seu livro, né? Eu queria saber o quanto que eles foram importantes na construção do seu jogo, tudo que você aprimorou ao longo da carreira. Acho que não são só eles, né, Breno? Tem aí se a gente for lembrar, o Marcelo, que foi o cara que me trouxe para o mundo do voleibol, lá no Canadá Country Club em Londrina, ainda em 88. Todos os meus técnicos tiveram a sua devida importância no momento que eu comecei a treinar com eles, né? Marquinho Lebarque na categoria de base, Percy, o Renan, que foi meu técnico num dos primeiros anos que eu era adulto. Então, acho que cada um deles eu procurei tirar o melhor. E sem dúvida nenhuma, eles são os 2 multicampeões aí de medalhas olímpicas e mundiais pelo Brasil. Mas eu acho que citar os 2 sem citar todos os outros seria um pecado. De todos eles eu tive uma experiência boa e aprendi. O Giba, a gente na vida dá umas tropeçadas feias, né? Por mais que a gente possa ter um lado muito bom, a gente tropeça. Você teve uma tropeçada com doping, como o Casagrande, por exemplo, que fala abertamente disso,
né? E você também falou sempre muito claramente dessa situação, né? Isso para sua vida pessoal, né? Você é um exemplo, né? Você sabe que você é um grande exemplo. Isso te ajudou a ter a consciência de quão importante era você para as pessoas? Eu começo o livro, acho que o Breno sabe, eu começo o livro falando disso, porque ali foi uma virada de chave na minha vida. É complicado você ter lá, eu tinha 23, 24 anos, já morava na Itália, já tinha dinheiro, já tinha ajudado minha mãe, minha irmã, enfim, minha família inteira, estava bem tranquilo, bem sossegado. Eu acho que não é questão de tropeçar, Ceará, é questão de aprendizado mesmo. Nós somos humanos, além de tudo, we are human after all, não? Então, a gente está não digo disponível, né? Até porque, como você falou, a gente tem uma reputação, a gente tem uma... Mas acontece, eu acho que isso daí foi uma coisa que aconteceu e que, sem dúvida nenhuma, ressalto o que você falou, que deu para ver o quanto o Giba, não o Gilberto, o Giba influenciava na sociedade brasileira. Né? Se o Giba pode, eu também posso. Olha lá, sabe? Mas assim, eu graças a Deus, eu só tive coisas de muito mais carinho do que pedrada. Então, o Bernardo mesmo ficou do meu lado, meus patrocinadores na época, todos os jogadores. Então, assim, depois até se a gente for colocar, né, por base de tempo, hoje mudou completamente o código da UADA. É certo, não é certo? Não sei. Já me perguntaram isso, eu não sei se é correto ou não. Até porque, como a gente está falando aqui, a gente vende o quê? A gente vende um bem-estar, a gente vende uma vida saudável, a gente vende, enfim, vende não, né? A gente demonstra, a gente mostra isso, porque o organismo, o nosso corpo é nossa máquina de trabalho. Então a gente tem que cuidar disso. E além de tudo isso que você falou, mas o que mais me impressionou foi quando eu cheguei no aeroporto, uma menininha de 7 anos me olhou e falou: Giba, tá todo mundo muito bravo com você, mas não desiste não, cara. Isso me marcou muito, assim, sabe? Não desiste não. A gente precisa, você é um espelho. Ali, cara, me deu uma paulada na nuca e eu falei: bicho, o que aconteceu comigo, né? Mas como eu falei, tive todo o suporte dos meus amigos, do presidente Ari Graça na época, do Bernardo, enfim. Porque é uma coisa gozada. A maioria dos jornalistas que eu conheço, e a maioria das pessoas, né, eu não vou falar jornalista, a maioria das pessoas que eu conheço bebe, que é álcool, e álcool é droga, bebe, jornalista bebe muito, fuma, quer dizer, eu não fumo, mas eu bebo, entendeu? A maioria dos jogadores desses 40 anos de profissão, os caras bebem, fuma, não fica fazendo isso em público. Hoje em dia, a molecada vive fotografando, jornalista, moleque, vive fotografando os caras, por isso que os caras tanto não estão conversando mais com a imprensa. Na minha época mais ativa era diferente, a gente saía com os caras e bebia junto, porque a gente não fotografava ninguém. Então, a droga, né, enquanto álcool, enquanto maconha, ela convive com tudo, né? Então eu acho que quando você pega um atleta no antidoping, desde que aquilo interfira no resultado final, é um problema. Mas maconha, porra, quer dizer, é um negócio que não interfere em nada. Quer dizer, você não fuma maconha para jogar vôlei, porra. Mas é aquilo que eu falei para você, Ceará. É um exemplo que a gente passa, entendeu? Às vezes a pessoa estava ali num vai, não vai, ou entendendo o que era. Existem pessoas, a gente sabe, que tem problemas em casa, tem problemas de depressão, e aquilo ali às vezes pode ser até um trampolim para outras coisas piores, ou para fugir de casa. E a gente é o exemplo. Então, é complicado. E foi isso que eu aprendi naquela época, né? Eu falei: eu não quero ser responsável por ninguém que vá fazer alguma coisa, ou que passe para outros tipos de droga, ou que saia de casa porque aquilo ali entrou em depressão. Então, esse ponto de vista que nós vemos, né? Concordo com você que existe muita hipocrisia dentro disso.
te dou um exemplo. Eu fui uma vez num show com a minha esposa, com a Malu. A gente estava sossegado assistindo o show, acho que era do Marcos e Bellucci, se eu não me engano. Um abraço para eles, para o Marcos e para o Bellucci. E eu estava tomando uma cerveja, já era 9 horas da noite, num sábado. E aí chegou um cara e falou assim: eu não sou mais teu fã, você tá bebendo, enchendo a cara. Eu falei: cara, eu acabei de chegar, peguei uma cerveja, você tá com um copo de uísque e tá falando de mim? Ah, desculpa, cara, cuida da tua vida. Sabe, então são algumas incoerências, né, que a gente passa também, nós somos figuras públicas, não adianta. Peraí, só que o Ceará sumiu aqui da minha... Agora voltou. Eu tô vendo muito bem vocês dois aí. Agora voltou. Ô, Giba, aproveitando até essa situação, né, do que vocês estão falando, de problema, até você citou no seu livro, e eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que foi o maior problema exposto até hoje na seleção brasileira, que foi o corte do Ricardinho, né, aquela situação com o Bernardinho, de um momento importante da seleção brasileira. E eu queria saber que você falasse, né, como é que você lidou com aquela situação toda, até porque era um companheiro e ter que tomar partido, esse tipo de coisa, fica difícil, né? Não, acho que nessa hora é muito que eu falo direto nas minhas palestras, né? Não é tomar um partido ou não. Uma seleção brasileira, um clube, um time, ela é uma empresa. Ela tem o seu chefe, ela tem seu presidente, ela tem o seu conselho, que é a comissão técnica, tem os jogadores, claro, que dão uma opinião, mas como eu escrevi no livro também, aquilo ali foi uma coisa que ficou trancada a 7 chaves, o segredo que aconteceu, a conversa, o que deixou de acontecer. Eu acho que isso cabe só a um grupo, e isso é uma coisa que realmente, Breno, eu procuro não comentar. Foi uma perda muito grande, a gente sabe, o talento do Ricardo. Eu dividi 11 anos o quarto com ele, não tenho o que falar. E falo sempre que acho que vai mais 1 ou 2 gerações aí para nascer um outro Ricardinho, porque ele realmente é um fenômeno. Né? Nós éramos um fenômeno, porque se fosse assim, ele ganhava todos os campeonatos na Itália, né? Mas o time Brasil junto era um conjunto muito grande. Que volto a falar, começou nas categorias de base em 93 e quando chegou em 97 na seleção, chegou já com aprendizado e com uma maturidade para chegar em 2001 e apto a começar a ganhar os títulos aí. Então foi tudo um conjunto, mas realmente foi uma perda muito grande, todo mundo sabe disso, todo mundo viu isso, né? Logo depois no Pan-Americano, a gente colocando a bandeira, pedindo para ele voltar, enfim, todo mundo sentiu muito. Mas vida que segue, né? O patrão que manda e a gente obedece. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você tem amizade com ele até hoje? Infelizmente, a gente se encontrou em Londres e hoje a gente tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente não tem contato. Mas essa vida é louca também, corrida, enfim, com o André Heller também, que eu adoro ele, tem 6, 7 meses que eu não falo. Eu estou há 2 anos na Polônia, então acaba criando um distanciamento natural. Ô Giba, lá na Polônia, já que você citou, você tá trabalhando com a Federação Internacional, né? Mas você sempre teve alguns projetos, você sempre foi assim, digamos assim, teve muito perto da caridade, né? Longe da caridade não existe nada. Assim, o que acontece é o seguinte, Será, eu moro na Polônia, com um projeto social, né? E o meu trabalho, como a Polônia é um amante do voleibol, acho que o Brasil e Polônia são os 2 países mais loucos por voleibol no mundo, eu moro lá por uma opção, porque esse projeto social que a gente cuida das crianças contra a obesidade infantil através da reeducação alimentar dos pais, que a gente sabe muito bem que a obesidade infantil hoje com videogame, celular, tablet, virou um sedentarismo muito grande, isso aumentou diabetes, aumentou problemas cardiorrespiratórios para as crianças. E esse projeto é com caridade. Eu também tenho uma ajuda em 3 hospitais, os 3 principais hospitais da Polônia de leucemia infantil, né? Que eu colaboro com eles. E trabalho na Suíça, que fica 1h15 de voo, que aí lá sim é o Red Square da Federação Internacional, onde eu cuido da comissão dos atletas. Então Polônia é um projeto social,
e na Suíça, que é o trabalho mesmo cuidando das 222 federações pelo mundo. E o Gibinha? Esqueceu. É o Gibinha, na verdade, não, o Gibinha continua em Matão, o que eu fiquei triste também, na verdade, na Polônia é o Gibinha, né? É o Gibinha. É o Gibinha. E aqui o grande problema daqui é sempre a burocracia, né? Eu tinha que fazer o projeto durante 1 ano, parar 6 meses para prestar conta, para depois retomar o projeto. Retomar o projeto era buscar patrocinador de novo, buscar empresas que quisessem dar 1% do resgate fiscal. Aí passou para 2 anos. Como que eu explico para a criança, ó, a gente vai ficar 6 meses sem o projeto? E aí, quando não tem como. Não vai para frente. Então, e lá é um trabalho contínuo. Eu tenho esse trabalho contínuo lá, sem nenhum tipo de problema. E por isso a minha escolha. O Gibinha continua ainda em Matão. Em Araucária, infelizmente, pela política, né? Saiu o prefeito, entrou um outro secretário de esportes, e aí acabou, mesmo com as mães indo na prefeitura fazendo panelaço para o prefeito continuar com o projeto, acabou que aqui em Araucária, infelizmente, não continuou. Uma pena. Ô Giba, eu queria que você falasse qual que foi o título que mais te marcou com a seleção e por quê, e fora da seleção também, né? Porque a gente fala muito do Giba na seleção, mas eu sei que os clubes marcaram bastante a sua carreira também, né? Na seleção foi o campeonato infanto-juvenil em 93 na Turquia, em Istambul, quando eu decidi ser um jogador profissional de vôlei. Então, sem dúvida, ali foi... Agora eu vi que eu posso me transformar num jogador profissional. Claro que depois veio mundiais, Olimpíadas, ligas mundiais, mas a gente não pode esquecer, eu falo sempre para meus filhos, não esqueça de onde você veio. Então eu dou uma importância muito grande para esse campeonato de 93, infanto-juvenil. E no clube, os 2 títulos no Minas foram ímpar, até porque foram 2 anos maravilhosos, onde nós construímos também um grupo muito forte, com uma estrutura do Minas Tênis Clube muito grande. E a Copa Itália, que a gente ganhou em Cuneo, que também eu fui eleito o melhor jogador do campeonato, mas foi muito importante por uma construção de uma história, até porque eu joguei 4 anos lá, foi uma coisa estranha, eu joguei 4 anos em Cuneo, né? E eu assinei por mais 4 anos, eu assinei o contrato na terça-feira. Estouramos champanhe na mesa, contrato, mais 4 anos, vou ficar com vocês, não vou mais embora, vou me aposentar aqui no clube. Terça-feira, na quarta-feira a Rússia veio e pagou o dobro do contrato. Eu levei mais tempo para falar para o meu presidente da proposta da Rússia do que falar sim para a Rússia. Porque a gente tinha uma amizade tão grande com o presidente, o Walter Lanucci, do time de Cuneo, que... Eu fui para a Rússia. Um ano depois, naquela temporada que eu saí, eles ganharam o campeonato italiano, que eles já estavam querendo há 62 anos na época. Ele me ligou de dentro da quadra, falando que eu fazia parte daquele título. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande por ele, pelo grupo inteiro, eu já fazia parte há 4 anos daquele grupo, mais ou menos, né? Entraram 2 ou 3 jogadores diferentes. Mas são títulos que não é só a medalha, entendeu, Breno, Ceará? São essas amizades que... imagina um presidente de um clube te ligar e falar obrigado por você fazer parte e ajudar a chegar a essa conquista que a gente almeja, a cidade almeja há 62 anos. Então, assim, um título que eu não estava lá, mas que eu considero um pouco meu também. Porque na verdade, né, o esporte, ele faz exatamente isso com as pessoas, né? Você planta uma coisa, que é o que você estava falando aqui, você plantou um time, ajudou a plantar um time que foi campeão, você não estava naquele momento, mas você fazia parte daquilo. E a vida é bem assim, né? Quer dizer, por onde você passa a história sua na seleção brasileira, por exemplo, essa história que você está contando do Ricardo, que eu conheço bem ela por dentro, e não vou ficar falando aqui, né? Não é o caso, mas essa história, né, de amizade, de união, de força bruta, né, que é uma força muito grande que vem, porque como você falou, o vôlei é coletivo, é tão coletivo, ou talvez o mais coletivo de todos os jogos, né, porque o vôlei, quando você erra, você
Eu vou por 6, perdeu. Perdeu por 6, por 5 perdeu. Eu coloco assim, Ceará, é o único esporte coletivo completamente individual. Você errou, o resto pagou. Não dá para falar assim, dá a bola aqui que eu saco de novo. Não, perdeu, o time inteiro perdeu, vamos para a próxima para tentar resgatar, né? Basquete, o futebol, teu companheiro vai lá e rouba a bola. Antes de você errar, você tem que pensar no teu grupo inteiro. Essas mudanças no vôlei, técnicas aí que eu queria chegar, elas são boas, foram boas para o vôlei, cada vez melhor, porque a impressão que eu tenho é assim, se você diminui o tempo de jogo, jogo de 3 horas, se você diminui o tempo de jogo, você diminui o desgaste do atleta. E a gente sabe que o vôlei é um esporte onde o cara arrebenta o ombro, arrebenta o cotovelo, arrebenta a mão, arrebenta o tornozelo, arrebenta o joelho, arrebenta o quadril, entendeu? O vôlei é um negócio estúpido, né, para o atleta, né? Treina muito, treina de manhã, joga à tarde. Então é um negócio que pouca gente sabe disso, que o jogador às vezes treina de manhã e joga de noite, entendeu? Porque é assim que é esse esporte, joga todo dia, cada 2 dias. Então, essas mudanças, elas diminuíram o tempo de jogo e aumenta a longevidade do atleta, por exemplo, Giba? Aumenta. Beneficiou muito. Acho que foi um conjunto de tudo, né, Ceará? Foi o conjunto do crescimento da tecnologia, o crescimento da medicina esportiva, o crescimento da nutrição esportiva, porque na época era arroz e feijão, né? Agora já tem um suplemento para isso, faz um exame de sangue para ver se você pode tomar isso, o que é melhor aquilo, enfim. Então eu acho que foi um conjunto, mas sem dúvida nenhuma em 98, no Mundial de 98 no Japão, quando foi implantada o Rally Point System, ajudou demais, porque eu lembro de um jogo que eu fiz que foi em 97, temporada 96, 97, que eu jogava na Chapecó. Nós fizemos 5 jogos contra o Banespa, os 5 jogos, 5 sets, e o que menos durou foi 4 horas e 20. Então, assim, primeiro, fica maçante para televisão, né? Público começa a assistir um jogo 8 horas da noite e acaba meia-noite e 20. Um jogo que acabou meia-noite e 45. Então, não dá. Né? Realmente foi muito, muito importante para o público. Para o atleta foi de suma importância, porque assim, você via atletas que paravam com 31, 30, né? Devido a... você joga 4 horas e meia, você treina 9 horas. Você joga 8 horas, você joga 4 horas, você treina 8. Hoje você joga 2 horas e meia, você treina 5. São 2 horas e meia de manhã, 2 horas e meia à tarde. Então assim, a longevidade aumentou demais, na minha opinião, por todos esses fatores. Serginho, por exemplo, parou agora com mais de 40 anos. 44. Então, um fenômeno. Sem dúvida nenhuma. Mas isso é um ponto importante, porque os atletas hoje lá na Federação Internacional e tendo contato direto com a IOC, né, com o COI, eu vejo que os atletas eles procuram um pouco essas entidades, né? Eu mesmo levanto a mão e falo, eu procurei pouco saber sobre cursos de pós-carreira, sobre cursos durante a carreira, sobre cursos de inglês, né? Cursos de espanhol. Então, assim, eu fui aprendendo com a vida, fui no meu fucento, né? Fui lá, não, por que é isso? Por que é aquilo? Mas realmente eu acho que os atletas hoje têm várias plataformas, vários tópicos. Recentemente, a semana passada, se vocês quiserem, dê uma olhada depois no site da Federação Internacional, né? fivb.com, onde a comissão dos atletas, todos os 10 atletas aí, a gente colocou para o board, né, o executivo e o board da Federação Internacional, a importância dos atletas terem um fundo, né, para a gente aplicar educação, carreira, pós-carreira para todos esses atletas. Com a pandemia, a gente mudou o foco do fundo para ajudar os atletas que hoje precisam dessa ajuda, né? Tem um formulário lá que eles vão preencher para saber se eles são elegíveis ou não, enfim. Então, aí 2 meses de trabalho árduo para ajudá-los, né? Então, todas essas coisinhas vão ajudando o atleta cada vez mais, né? A ter uma longevidade e a entender que existe um mundo também fora do voleibol. Ô Giba, a gente tem uma Olimpíada pela frente, né? Agora, essa Olimpíada vai ser em 2021 e
Eu queria saber, assim, da sua parte, como é que você está vendo o atual momento do vôlei masculino brasileiro e também as lideranças internas do grupo? Acho que não tem muito para falar, não. É atual campeão olímpico. É difícil de você falar de um atual campeão olímpico, é uma geração que fez praticamente todas as finais que jogou, né? O Ceará até falou, a nossa geração acostumou você bem mal, né? A gente só ganhava, né? Eles estavam, e o Brasil também tem uma coisa que a prata não é melhor. Tá prata. Bicho, quem que tem uma prata olímpica no mundo? No mundo inteiro. Então, assim, nós temos 2 pratas olímpicas. Eu até, Ceará, peço desculpa para você pelos jornalistas, né? Que às vezes você pega uns jornalistas que são meio... Ele falou assim, pô, mas vocês chegaram contra os Estados Unidos em 2008 e amarelaram e foram embora com a prata olímpica. Amarelou não. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte então, cara, como que você vai chamar a nossa geração? Tem a geração de prata e tem a geração de ouro. A gente tem um ouro e uma prata, como que você vai chamar a gente? Ele então, obrigado. E foi embora. Não, aquela geração de com isso. Ela teve os problemas dela, porque ela era os Beatles, porra. O William fala isso, o William fala, pô, a gente era os Beatles, tinha que sair fugido dos locais de treino, porque tinha uma multidão, porque aquilo foi uma loucura mesmo, né? Entendeu? Então, foi uma loucura, eu vivi bem aquilo ali. Então, eles não amarelaram coisa nenhuma. Pô, não tinha gente. Gente em 2008 contra os Estados Unidos. Eu falei, gente, é um jogo, é um esporte. Todo mundo... os Estados Unidos ganhou. Como nós fizemos em 2004, ganhar da Rússia, ganhar da Itália, ganhar da Sérvia. Os Estados Unidos fez a mesma coisa. Passou pela Rússia... Exatamente. Então assim... Mas acontece, paciência. Jogava muito, e as outras vezes que jogaram contra o Brasil ganhou todas, você entendeu? Que, pô, tem 8 ouros na liga, pô, você vai falar, pô, mas você ganharam prata, pô, mas ganhou 8 ouros. Mas e uma prata olímpica, né, em 7 bilhões de pessoas no mundo, é até um questionamento, né, eu falei isso ontem numa live aqui, eu vou procurar hoje de manhã, não deu tempo, que eu fui fazer outras coisas aqui, mas eu vou dar uma olhada, em 7 bilhões de pessoas, quantos tem uma medalha olímpica? Pode ser de ouro, de prata ou de bronze. Assim, não chega a 1 milhão de pessoas em 7 bilhões. Eu me sinto muito lisonjeado por ter 3, independente da cor delas. Giba, eu quero encerrar a minha participação com uma pergunta, eu queria saber, você conversa com seus filhos como? Em romeno ou em português? Um pouco de tudo. Agora eles estão falando inglês fluente, né? Eles estão na British School. Então, eles começam a falar o português, eles já esqueceram já algumas coisas, né? Porque eles ficam falando muito romeno e inglês. A Nicole, ela mistura. Eu falo um pouco das 3 línguas, Ceará, porque nesse momento mais o inglês. Porque é gozado, o jogador internacional, né? É uma coisa muito gozada. Eu participei de um evento aqui em Campinas, estava o Careca e o Maradona. E eu falo espanhol, falo um pouquinho de inglês, mais espanhol. E comecei a conversar com o Maradona no vestiário em espanhol, assim, tranquilamente. Que ia ter uma coletiva grande, eu que ia armar a coletiva para ele, tinha imprensa do mundo inteiro e tal. Aí eu falei para ele, pô, aí chegou o Careca, começou a conversar com ele em italiano. Eles não conversam em português e nem em espanhol, conversam em italiano. Jogaram muito gozado isso, né? Porque você mistura, aí fica a língua mundial do voleibol é o italiano, né? É o italiano, né? É o italiano, não é o inglês. Porque a maioria dos jogadores passaram pelo menos 2, 3 anos na Itália. Então, quando a gente se encontra ou quando tem alguma conversa durante o jogo, a maioria delas é italiano. Até os juízes ficam bravos, né? Os árbitros, eles falam assim, fala inglês, vocês têm que conversar em inglês que eu não estou entendendo, eu vou dar amarelo para os dois. Eu falo, cara, o que você quer que eu faça? A nossa língua mundial é o italiano, pô. Giba, então, da minha parte, eu queria te agradecer de você conversar com a gente e automaticamente conversar com
muitas pessoas que vão ver isso aqui ao longo desses anos todos que vem pela frente. Seu podcast fica lá para quem quer ouvir, assistir. E pela sua, mais uma vez, que é uma honra muito grande falar com um atleta do seu porte, do seu tamanho, da sua qualidade, né? E principalmente da sua simplicidade, da sua generosidade com a gente. Muito obrigado, um abraço e sucesso. Ceará, vou mostrar para você aqui então, ó, já que vai ficar para o pessoal ver, principalmente para os brasileiros, para todo mundo, né? Ter honra do que nós fizemos por todos. Opa! Que dá para ver direitinho as medalhas olímpicas, mundiais, enfim. Você tá com problema de medalha aí, né? Pô, tá meio complicado. E lá no fundo, um presente que um amigo meu me deu. Ele fez um quadro na Olimpíada de 2016. Gente, eu também agradeço muito pela conversa. Breno, obrigado. Foi um prazer falar com vocês aí. Ceará, um prazer te rever. Prazer é meu. A todos aí. Mais alguma coisa, Breno? Antes de encerrar, duas coisinhas rápidas. Primeiro eu queria que você falasse, a gente não falou de futebol também aqui, a gente falou bastante de vôlei, mas eu sei que você, quando você se mudou para Curitiba, né, que você é de Londrina, você começou a ser torcedor do Paraná Clube, né? Você é torcedor do Paraná Clube até hoje? Você que está aí em Curitiba? Sou, sem dúvida nenhuma. Time a gente não muda, né? Eu não era muito apegado ao futebol, né? Quando eu cheguei em Curitiba, foi em 90, foi bem na época da fusão do Colorado com o Pinheiros. E naquela época, infelizmente, é uma coisa que nós passamos até hoje, mas tinham muitas brigas de torcida naquela época do Curitiba e do Atlético. E eu sou contra a briga, assim, ao extremo. E o Paraná você não via nenhum tipo de briga. Então, e quando a gente sentava para conversar entre amigos, quando começava a falar de futebol, aí começava o coxa para lá, o coxa para cá, o Atlético aqui, o Furacão, não sei o quê, era briga o tempo inteiro. Giba, e você? Eu falei, sou Paraná. Ah, então não tem discussão. Eu falei, puta, acabou. E aí eu acabei indo no estádio, acabei gostando, acabei vendo a tranquilidade e isso, acabei indo no clube também, fui fazer um speech lá para os jogadores do Ninho da Gralha e acabei me apaixonando pelo clube. Realmente a gestão na época era uma coisa muito boa. Hoje, infelizmente, eu estou bem afastado até por estar morando fora, mas continuo seguindo, sofrendo. Eu vi também que você está tomando alguma coisa na caneca. Você gosta de café, Giba? Eu adoro, eu estava tomando um cafezinho aqui, ó. A gente vai mandar para você o café da Serra da Canastra, que é o nosso patrocinador, é um café gourmet da região do sul de Minas. Vamos mandar para você aí, café da Serra da Canastra. Aí você leva para a Copa. Sul de Minas é bom demais dar conta. O Giba, você lá na Romênia, o que é café, é chá, o que é? Hã? Polônia. Desculpa, na Polônia. O que é café? Café? Você toma café? Não, eles tomam muito café. A parte da Ucrânia para lá, um pouco mais para que eles tomam muito chá. Lá foi até uma coisa esquisita para mim, que quando eu morei os 2 anos na Rússia, eles tomam chá quente com almoço. Eu falei, gente do céu, o que vocês estão fazendo? Mas também, né, Ceará, com menos 30, que você vai fazer? Sopa, chá quente... Pô, e cobertor. Chá quente e cobertor. Bota cobertor, né? Eu peguei menos 59 na Sibéria, então... Você tá brincando. Menos 59. Tive uma paralisia facial do lado direito e foi bem pesado, assim, mas enfim... Coisas da vida. Mas não tem o que esquenta, né? Porque não tem o que esquenta, né, cara? Não tem o que esquenta. Não tem. O bom é que, assim, aqui é tudo muito aquecido, né? Então você tem só o trajeto, por exemplo, de casa no carro, você tá bem agasalhado, aí o carro já tá quente. Aí você sai do carro pro ginásio, o ginásio já tá com 26 graus. Então, eu costumo brincar com a minha esposa que eu passo mais frio em Curitiba do que eu passo lá, porque lá tudo tem calefação, né? Curitiba já não tem. E tem vento. Estamos aqui tremendo. Hoje está Curitiba sendo Curitiba. Você falou de ficar duro um lado. A minha experiência com frio foi na África. Eu nunca tinha passado um frio tão grande na vida. Quer dizer, tinha, mas não tão esquisito, porque a gente ficava fazendo ao vivo, eu e o Fernando Fernandes
e aqui em São Paulo, o Boechat, que infelizmente não deixou. E aí ficava ali, ao ar livre, perto do hotel onde ficava a seleção, de gorro e tal, e na hora de começar o programa, só tirava o gorro, ficava de luva com o microfone na mão. Cara, um dia, o frio estava tão violento, já era meia-noite, quase 1h da manhã lá, a minha mão ficou dura. Ficou assim, cara. O microfone aqui na mão e a mão dura. E o cara teve que mexer na mão para tirar o microfone da minha mão. Porra, frio é uma coisa de louco, você tá brincando. Não, e quanto tava lá? Quantos graus? Devia estar menos 10. Menos 10. Imagina menos 30 durante 5 meses. Porra, menos 30 durante 5 meses tinha morrido. Isso. Aí. Bom. Agora sim. Tá perfeito. Olha só. Que é isso, moleque? Não é fácil, não. Aqui são todos os álbuns dos troféus. Muito aí bom. Tá legal. Legal, obrigado. Ó que deu certinho. Um abraço pra você. Saúde. Um abraço, gente, para vocês todos também. Super prazer falar com vocês. Prazer foi nosso. Obrigado. Prazer foi nosso. Valeu, abraço. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.